Então, Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vou ler mais uma vez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Queridos, o título da mensagem dessa noite é O Olhar de Deus. Deus tem tratado comigo sobre esse assunto esses dias, e a gente fica maravilhado com a palavra de Deus que se renova a cada dia, com o Espírito Santo que nos revela as Escrituras Sagradas. Então a gente vai aqui pontuar alguns textos bíblicos, e eu não vou me prender a esses textos. Então eu peço que os irmãos, se estiverem com uma caneta em casa, peguem uma caneta, pegue o lápis, anote os textos, porque eu não vou me prender aos textos, mas sim ao olhar de Deus, a situação que nós citaremos aqui nessa noite. Porque a verdade é, queridos, que nós temos um olhar crítico, nós, seres humanos, pessoas, carnais, nós temos um olhar crítico. Com o nosso olhar nós julgamos, tiramos conclusões, censuramos, condenamos e até nos afastamos de pessoas por conta daquilo que nós achamos que vimos ou interpretamos com o nosso olhar. Mas é justamente disso que eu queria passar para a igreja hoje. E o olhar de Deus nessas situações? Como Deus tem olhado? Como Deus tem tratado situações adversas com o seu olhar? E a verdade é, queridos, que nós precisamos do olhar de Deus. Precisamos aprender como Deus olha para aquela situação, como Deus trata daquela situação, porque, afinal de contas, nós somos seguidores de Cristo. E o apóstolo Paulo vem dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos seguir os ensinamentos de Deus, o olhar de Deus, para que, de fato, sirvamos ao Senhor como devemos servir, como Deus espera que servimos. E se encontra um texto interessante em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. Mas eu vou tentar apenas, querido, para o versículo de número 20. Lucas 15, versículo de número 20, diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Nós estamos falando aqui da passagem do filho pródigo, e aquilo que eu falei, vou passar muito rápido, porque eu quero atentar ao olhar do pai, ao olhar de Deus, porque esse pai representa Deus, o olhar de Deus para aquele filho que estava chegando. Vamos para o nosso olhar, o olhar humano, o olhar natural. Nós víamos quando aquele filho vinha lá de longe, a gente via o estado dele, que estava sujo, provavelmente com roupas rasgadas, barbudo, cabeludo, aparência de mendigo, irreconhecível. Ao olhar humano, aquele homem que vinha à distância era irreconhecível, era um trapo humano. Mas quando o pai olhou, diz a palavra do Senhor, que ele avistou de longe, reconhecendo o seu filho, correu até o seu filho, o abraçou, o beijou, e disse assim: esse é o meu filho, que estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Dá-lhe um banho, coloque nele roupas novas, coloca um anel nos seus dedos, mate um bezerro cevado e vamos fazer uma grande festa. Queridos, o olhar de Deus é maravilhoso, porque o olhar de Deus não é um olhar que condena. Então não importa o estado que você se encontre nesse momento, o olhar de Deus é olhar de amor, é olhar de compaixão, é olhar de paz. Deus quer cuidar de você, Deus quer tratar de você, Deus quer mudar a sua situação. Mas é necessário, como fez esse jovem, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. E ele voltava à presença do Pai. É necessário, queridos, que você reconheça Deus.
Você pode estar no pior estado possível da sua vida. De repente você nunca viveu o que você está vivendo hoje. E você fala, olha, eu tenho estudo, eu tenho um bom emprego, ou tinha um bom emprego, eu tinha uma situação financeira equilibrada, e de repente, com essa pandemia eu perdi tudo. Não tem mais esperança. Tem esperança para você, porque o olhar de Deus é diferente do seu olhar. Deus ainda vê em você um propósito. Deus ainda vê em você uma possibilidade de você crescer, de você ser abençoado. Esse é o olhar de Deus para com as nossas vidas. O interessante, amados, que a gente vai continuar a ler a palavra de Deus, porque nós olhamos muito para os defeitos, não é verdade? O ser humano é assim. Parece que ele não consegue fitar os seus olhos nas qualidades, naquilo que a pessoa pode proporcionar, porque ela tem realmente algo de bom. Não, nós prestamos muita atenção, ficamos muito atentos nos defeitos, nos problemas. Mas Deus não, Ele olha para o interior, para a essência, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. E uma outra passagem que me chama muito a atenção, queridos, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor, é em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 14, que diz a palavra do Senhor assim: e Elias desejou morrer. Eu vou ler aqui esse versículo pelo menos para que os irmãos entendam. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz assim, ó: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Na visão de Elias, ao fugir de Jezabel, após ser ameaçado da morte, havia tudo acabado, não havia mais esperança. Já que eu vou morrer pela mão de Jezabel, que o Senhor leve a minha vida, que o Senhor atire de mim, eu não desejo mais viver. Então, naquele momento, querido, de conflito interno, de um momento depressivo na vida de Elias, ele desejou morrer. Quantos de nós, nesse momento, tem desejado a morte? Quantos tem perdido a esperança? Não deseja mais viver? Tudo acabou, mas não acabou não, querido. Só acaba quando Deus diz que acaba. Ele é o Senhor da sua vida, e Ele está no controle da sua vida, e é necessário você crer. Aí no versículo de número 7, Deus envia o anjo, e o anjo diz assim, ó: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Em algumas traduções, a sua jornada ainda é muito longa. Deus estava dizendo a Elias: olha, o teu ministério não acabou. Eu ainda tenho projetos para a sua vida. E eu quero te dizer, querido, querida, nessa noite, a tua vida não acabou, ainda não é o fim. Deus tem projetos para a sua vida, projetos de bênção. Jeremias 29:11, eu sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, em algumas traduções, para vos dar o que desejais. Deus deseja o melhor para você, ainda não é o fim. Esse é o olhar de Deus. Então eu preciso do olhar de Deus, eu necessito do olhar de Deus. Eu preciso a cada dia falar: Senhor, olha para mim, me dá uma direção. Eu não estou vendo, não estou enxergando a luz no final do túnel, mas eu quero te dizer, querido, querida, a luz está lá. Os problemas, as dificuldades nos tiram a visão, não permite que nós enxerguemos a solução, a vitória, a luz, mas ela está lá. E Deus nessa noite quer abrir os nossos olhos. Deus nessa noite quer nos dar uma direção. E continua, querido, no texto, ou melhor dizendo, um outro texto também que me chama a atenção.
é o do filho da viúva de Naim. Lucas 7,11. Se você aí em casa puder abrir a palavra comigo. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, né, de 11 a 14, mas eu vou ler o 13 aqui, ó. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Queridos, aqui é uma passagem em que vinha Jesus com os seus discípulos, certamente feliz, alegre, juntamente com os seus discípulos, porque milagres já haviam ocorrido na trajetória de Cristo, e ali, creio eu, que os discípulos adoravam, louvavam, se alegravam na presença do Senhor, e de repente eles se deparam com uma situação triste. Vinha passando ali um funeral. O filho de uma viúva havia perdido a sua vida. Aos olhos humanos, aos olhos naturais, uma mulher que agora, ela não tinha mais o sustento do seu marido porque ela já era viúva. Ela não tinha mais o sustento do seu filho porque havia perdido o seu único filho. E nós conhecemos, querido, que naquela época as mulheres não trabalhavam. Elas dependiam extremamente do seu provedor, que era o seu marido, e quando o seu marido partia, os seus filhos ficavam como provedor da casa. E agora ela não tinha mais o provedor. O que restava aos olhos da sociedade para aquela mulher? Ou ela ia ser uma moradora de rua, ou ela ia se prostituir para sobreviver. As esperanças daquela mulher tinham ido embora. Os sonhos daquela mulher haviam se perdido. Mas de repente Jesus passa por aquela situação e olha com um olhar de compaixão. Você está entendendo o olhar de Deus? O olhar da sociedade era um, e acabou. A vida daquela mulher acabou. Ela não tem saída. Ou ela vai mendigar o pão nas ruas, ou ela vai se prostituir para ter um sustento. Mas de repente Jesus olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, e diz àquela mulher: não chores, não chores. Manda que pare o cortejo, toca no esquife e fala: levanta-te, jovem. E no momento em que aquele jovem se levanta, os sonhos daquela mulher ressuscitam com seu filho. Os projetos daquela mulher ressuscitam com seus filhos. Esse é o olhar de Deus para a sua vida. Esse é o olhar de Deus para a sua vida. Deus quer ressuscitar seus sonhos. Deus quer ressuscitar seus projetos. De repente você está pensando assim: quando é que eu vou terminar a minha faculdade agora? Quando é que eu vou receber aquela promoção agora? Eu não sei nem se tenho ainda um emprego. Mas nessa noite Deus quer ressuscitar seus sonhos. Deus quer ressuscitar os seus projetos. Deus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, olha para mim. Olha para mim. E fica atento ao olhar de Deus para você, querido. Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos esperança. Quando olhamos para Deus, nós vemos cura. Quando olhamos para Deus, nós vemos libertação. Quando olhamos para Deus, nós vemos salvação. Quando olhamos para Deus, entendemos que há uma eternidade nos esperando. Ainda não é o fim. Ainda existe o olhar de Deus para a sua vida. Ainda existe. Samuel, lá no capítulo 1 de Samuel, é interessante esse texto, no versículo de número, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Querido, Deus conhece a tua essência. Deus conhece o que está dentro de você. Deus sabe o que você tem
aqui dentro. Então ele chama a atenção de Samuel. Samuel, não olha a aparência, não olha a situação. Tem um hino antigo que ele diz assim, ó: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Para de olhar as circunstâncias, meu amado. Olha para o grande amor de Deus, porque Deus tem preparado coisas grandes para a sua vida. E parece que quando a gente fala em coisas grandes, só pensamos só em coisas materiais. Não, não. Deus está preparando uma eternidade para você. Algo que a Bíblia Sagrada nos diz, que olhos não viram, nem penetrou em coração humano. Aquilo que está reservado para a minha vida, para a sua vida, para aqueles que creem na sua existência, creem no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. Querido, você precisa do olhar de Deus, nós precisamos do olhar de Deus, porque o olhar de Deus nos direciona, nos mostra o caminho, nos mostra a saída. Só Deus pode nos conceder tão grande graça. Em meio ao caos, nós não conseguimos ver a luz. Quando as dificuldades nos apertam, quando as situações são terríveis, nós não conseguimos enxergar, nós nos precipitamos, tomamos atitudes que não deveríamos tomar, nos apressamos, ao invés de aprendermos a esperar no Senhor. Mas eu quero te dizer, querido, que ainda há esperança para você. Deus conhece o teu problema, Deus conhece a tua vida, Deus sabe o que você tem passado, e nada fica oculto aos olhos dele. Ele vê tudo, ele vê todos. Então ele sabe bem a tua situação, e ele diz: não virá tentação sobre vós a qual não podeis suportar. Ainda não é o fim. Os olhos de Deus continuam fixos em você, continuam querendo te mostrar a direção, te mostrar o caminho. Deus continua te amando. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus ainda comigo, em 2 Reis, capítulo de número 6. Olha que passagem interessante. Como é o olhar de Deus, como o olhar de Deus assim é maravilhoso. Essa situação aqui, eu creio que você conhece o texto, mas a gente pode dar uma pincelada rapidinho também. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Nós não estamos falando aqui, querido, de uma cura física. Esse jovem, ele enxergava bem, ele tinha uma boa visão, fisicamente falando, mas ele não tinha o olhar de Deus, a visão de Deus. E é necessário buscarmos a visão de Deus. Por conta disso, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o único assunto de Paulo era Cristo. E aquele jovem, quando Samaria é rodeada pelos assírios, aquele jovem viu os seus inimigos rodeando a cidade e temeu. E aterrorizado, foi ao seu senhor Eliseu pedir socorro. Mas acredito eu que quando Eliseu deu uma olhada, Eliseu estava tão tranquilo, porque em Eliseu existia a visão de Deus, a compreensão de Deus, e ele estava enxergando uma outra situação. Aquele moço estava vendo a dificuldade, estava vendo o problema, estava vendo os inimigos, mas quando Eliseu olhou, disse aquele moço assim: você não vê o que eu vejo. Eu vou orar por você,
para que Deus possa abrir os seus olhos. Eu vou olhar para você para que você enxergue o que eu estou enxergando. E quando Deus atendeu a oração de Eliseu, em que Eliseu começou a clamar e orar por aquele moço: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja a tua glória, para que ele veja e enxergue o que eu estou enxergando, para que ele olhe com os teus olhos essa situação. Então aquele moço começou a ver a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus naquela situação. Querido, ainda não é o fim para você. Nessa noite, com essa palavra, com o olhar de Deus, eu quero pedir a Deus que Deus abra os seus olhos, para que você possa contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, em meio à pandemia, em meio a essa situação adversa, quase um colapso na saúde, quase um colapso na economia. Mas nós precisamos pedir a Deus: Deus, me dá o teu olhar, faça com que eu enxergue com os teus olhos, porque eu tenho a certeza que quando eu olhar como o Senhor olha, eu vou ter esperança, eu vou visualizar o milagre, eu vou visualizar a transformação dessa situação. Querido, Deus pode mudar essa história, Deus pode mudar, mas você não pode ficar aterrorizado, preso a essa situação. Você não pode dar mais valor do que essa situação merece e se reprimir, se deprimir, se angustiar por essa situação. Então eu te convido nessa noite, queridos, convide Jesus para a tua vida, convide Jesus para a sua casa. Fale com Deus: Senhor, eu preciso do teu olhar, eu preciso ver a situação como o Senhor vê. Busque entendimento nas Escrituras Sagradas. Querido, quando nós precisamos realizar uma construção na nossa casa, quem é que nós chamamos? Chamamos o construtor, alguém que tem experiência com obra, um pedreiro experiente, para realizar aquela obra, para que possa ficar da melhor forma possível. Quando nós nos encontramos enfermos, nós vamos procurar um médico, um profissional na área aonde estamos nos sentindo mal, porque temos a certeza que ele tem essa condição, ele estudou para isso, para nos dar esse atendimento, para nos dar o medicamento correto. Ele só que pode fazer isso, através dos sintomas que estamos sentindo. E quando nós, seres humanos, nos sentimos maus, e eu não estou falando de doença, eu não estou falando de vida financeira, quando estamos nesse conflito interno, muitas das vezes não reconhecemos nem quem somos. Quando estamos na situação de Elias pedindo a morte, na situação desse moço não enxergando o milagre, a vitória, na situação daquele filho pródigo que já não tinha mais nada a não ser tentar ser empregado do seu próprio pai. A quem nós devemos buscar? Devemos buscar aquele que nos criou, aquele que nos formou desde o ventre da nossa mãe, nos escolheu e nos chamou para o louvor da sua glória. Precisamos de Deus, precisamos buscar a Deus. Ele te conhece por dentro e por fora, Ele te conhece pelo nome. Mais uma vez eu digo nessa noite, Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. Os olhos do Senhor estão fixos em você. Ele não te abandona. Ele diz assim: pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais te abandonarei.
Mas você tem confiado nele? Você tem entregue a sua vida a Ele? Você tem deixado o Senhor ser o condutor da sua vida? Ou quem é que tem te conduzido? A quem você tem seguido? Pode um cego guiar outros cegos? Mas Deus pode te guiar. Porque Deus enxerga além do que você pode enxergar. Deus conhece o teu futuro. Deus conhece o teu amanhã. Então que hoje, querido, hoje, no presente, você possa entregar a sua vida a Deus. Você possa confiar a Deus a sua vida por completo. E falar: Senhor, eu preciso do teu olhar. Senão eu vou sucumbir. Eu preciso, porque a esperança é o Senhor. A alegria é o Senhor. Porque esse Deus, querido, Ele nos ensina que a alegria no Senhor é a nossa força. Ele diz sobre a paz: a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus é verdadeira. Aquela paz interior, que em meio às tribulações, às adversidades da vida, você consegue ter paz. Você consegue ter segurança. Porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso presente, é o nosso futuro. Que essa palavra continue a falar ao seu coração, querido, querida, e que você possa tomar a maior e melhor decisão da sua vida, que é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Que a glória de Deus se manifeste na sua casa. Continue orando, não desanime, não desista, continue clamando, para que em breve possamos abrir as portas do templo para te receber aqui neste lugar. E reunidos neste lugar glorifiquemos e exaltemos ao nome do Senhor.